agora está no Museu da Justiça. Era aquele documento, né? Eu cheguei a pegar, inclusive, os documentos que ficavam no outro lado, que é aquele arquivo judiciário que fica do outro lado, que eu já comecei a frequentar aqui. Na verdade, eu comecei a frequentar o Arquivo Nacional em 85. O Marcão me introduziu aqui, estava na Santa Úrsula, em 85. Então, comecei a trabalhar com escravidão. Obviamente, eu já tinha um tema, né? Um jovem, né? Negro, entrei na faculdade, entre aspas, já velho, entrei com 23 anos. Aí tinha, né? Outro dia eu estava lembrando que a gente sempre fala de influências teóricas, né, na universidade, né? Influências teóricas, né? Na verdade, as minhas grandes influências teóricas quando eu entrei na universidade, porque eu queria fazer, as minhas influências teóricas eram James Brown. Né? James Brown era a minha influência teórica. Eu sabia que eu entrei na universidade, que eu queria escrever sobre a história do negro no Brasil, alguma coisa assim. E aí, qual é o tema do negro no Brasil? O quilombo. Isso tem a ver. Né? Quilombo. Aí eu queria fazer quilombo aí em Campos. E aí mergulhei nisso. Essa bolsa do CNPq também, que eu comecei a ter em 87, estava também numa atmosfera do centenário da abolição. Então, qualquer justificativa de vamos fazer um projeto, porque vai ter o centenário da abolição. Agora já vão ter, ano que vem, os 130 anos. Dá exatamente, né, 30 anos atrás, 30 e poucos anos. Né? E aí comecei aqui com pesquisa, aí o seu Eliseu me mostrou, até interessante, porque com essa perspectiva de sempre ir atrás da documentação mais substantiva, daquela mais detalhada, os historiadores vão, às vezes, abandonando alguns acervos, alguns materiais, como se eles não fossem... Né? Então, eu vejo, às vezes, que essa procura do GIF é que o GIF vai ter exatamente alguma coisa fantástica. Então, o GIF, todo mundo sabe a história do GIF, documentações de várias naturezas, que, aliás, é um mistério, como ela consegue juntar, né, de vários períodos e tal. Mas o senhor Eliseu me apresentou uma documentação, que eu estou dizendo isso, ainda fantástica, mas que ninguém muito se preocupa com ela, que são os relatórios, os PP, o FIS presidente de província, que tem para o Brasil todo, né, que é uma espécie do making-off daquele relatório que vai ser publicado ou impresso. Então, eu viajei, foi a primeira minha experiência com pesquisa com os relatórios do presidente de província. Depois eu fui para o IJ6, que é uma polícia da corte, documentação da polícia da corte. Nesse tempo comecei a trabalhar também com os processos crimes. O comentário que eu faço, que eu tenho certa dificuldade, mas é um problema meu, de esses instrumentos totalmente eletrônicos. Então, a primeira coisa que eu faço no arquivo é ir lá embaixo nas gavetinhas. Né? A gente sabe que as gavetinhas é um problema, porque como ter controle sobre elas, inclusive havia os mitos, quando o cara achava uma fichinha daquela muito interessante, né? Isso é mito, né? Piada acadêmica, né? A primeira coisa que o cara fazia era tirava da ordem, né? Então, vocês que vêm na Biblioteca Nacional não dá para fazer isso, porque ela é presa ali, né? Mas eu lembro de fazer levantamentos dos inventários, né? Puxando um por um, por data, para saber os inventários do século, né, do século XVIII, que eu estava interessado, então eu tinha que ir uma por uma, mas eu tenho essa coisa mesmo. Mas eu acho que tem muita coisa ainda, que a sensação que eu tenho é que a coisa mais legal é ir na gavetinha, né? O XM, tal, algumas fichas. Então, eu nem sei hoje como é que faz para achar esse material. Como eu sou meio abusado, aí ela, cadê o código? Aí eu falei, eu não sei, porque, na verdade, eu não entro pelo Cian, eu entro pela gavetinha. Aí, os funcionários da sala de consulta, craque, já disseram, não, o código é esse aí, bota aí, não sei o quê, e tal. Porque se você entra pelo Cian, né, você já tem os códigos e tal, aquela coisa toda, né? Mas hoje é fantástico, porque você, com cruzamentos, que é um pouco, eu vou falar um pouco disso, cruzamento de nomes, né? Pesquisa como a tua, que você pode localizar. Você localizava lá agora, pelo que a gente começou já a fazer isso, pelo relatório do Marquês do Lavradio, pelos fazendeiros do Recôncavo da Guanabara, você, pelo sobrenome, você vai agora o quê? Direto nos inventários, vai fazendo isso. E é mais barato. Agora, eu tenho um aluno meu fazendo uma pesquisa sobre André Rebouças, e aí parece que tem uma tensão entre comerciantes naquela região do Valongo, tensão comercial,
e o André Rebouças. Aí eu falei para um estudante chamado Higino, traz a relação desses caras aqui que eu vou te ensinar. Né? Aí, não, vou ensinar como? Não, traz a relação desses caras que você localizou na imprensa, que estão numa disputa judicial com o André Rebouças, que eu vou te dar uma dica de pesquisa. Vai lá na minha sala. Aí ele trouxe a dica, aí eu entrei no site do Arquivo Nacional, nos inventários, e fui colocando os nomes e aparecendo. Ele falou, não, você sabia disso? Eu sabia não, cara. É fácil, você vai cruzar um nome, você bota um sobrenome, aí tem as técnicas também, você tira o acento, tenta de novo, né? Igual a Biblioteca Nacional de novo. Você nunca confia a gente nunca confia no índice, naquela coisa. Tem que ir de novo, poxa, não sei o que e tal. Essa técnica de pesquisa é um pouco isso, tentar, né, o sobrenome, o prenome, aquela coisa toda, as datas. Então tem uns macetes que você aprende, na verdade, navegando. Então é o que eu uso bastante, que é para inventários, né? E está sendo fantástico, porque era um pouco dessa ideia que eu coloquei como na palestra, né? Reinventando experiência. A ideia da experiência aqui é a experiência histórica do fazer, do cotidiano e tal. Né? O historiador, pessoas e acervo, que é a ideia de tentar acompanhar nomes, né? De pessoas, seguir pequenas trajetórias, que é possível exatamente por força de você ter esse material totalmente indexado hoje. Né? Era um momento de inflexão, quer dizer, era uma preocupação muito com o sistema escravista e tal, aí passa para o tipo de pesquisa preocupado mais com as pessoas, preocupado mais com o cotidiano, e isso facilitou muito determinadas pesquisas, do próprio no trabalho que eu fiz sobre Quilombo, eu lembro de documentos que estão nos relatórios de presidente, na troca de correspondência que vai gerar os relatórios, eram planos mirabolantes para destruir os quilombos, como levar veneno para os quilombolas. Isso nunca apareceu. É como se você pegasse, fazendo aqui uma analogia, uma troca de correspondência entre autoridades de delegacia, aquilo nunca vai aparecer numa correspondência entre o chefe de polícia e o governador, ou do governador para o Ministério da Justiça. Você tem que ir ao contrário. Você pega a correspondência do Ministério da Justiça com o governador, do governador com o chefe de polícia, do chefe de polícia para os delegados, dos delegados entre si, dos delegados para os inspetores, dos inspetores para o carcereiro. E você encontra um mundo completamente novo disso, né? E aí eu sou de uma geração que não tinha ainda o computador, não era uma coisa... computador, máquina digital, né? Isso é tudo novo, né? Que é uma facilidade incrível. Até o Sidney Chalub, que é muito irônico, né? Ele botou nesse livro novo dele agora, Força da Escravidão, que ele passou várias tardes no Arquivo Nacional e não ficou... Essa é uma maneira, eu também estou usando essa piada dele, por isso que eu estou dando os créditos a ele. Ele não ficou tirando foto de documento, porque, na verdade, hoje você está formando historiador, não, você está formando fotógrafo de documento. O cara não é pesquisador, porque o cara olhou alguma coisa assim interessante, imediatamente ele levanta, abre a máquina e... Então o cara tem, né, HDs e HDs externos com material. Bom, mas alguma coisa contra a digitalização? Não, fantástica. Se você for para Portugal, para um acervo e tal, numa geração que não tinha. Eu lembro que na passagem daquele... ainda era o disquete quadradinho, inventaram uma tal de Mavica, que era uma máquina que você encaixava um disquete na máquina, uma Mavica, e aquilo tirava foto. Hoje, fantástico, com a máquina digital. Eu lembro aqui das primeiras iniciativas aqui de digitalizar, o Ney, funcionário aqui, nem sei por onde anda e tal, aposentou. Não, porque ele aposentou, eu sei que ele por onde anda, porque, enfim, e era digitalizar a documentação. Então, você tinha que se copiar muito, copiar, que a geração de vocês agora facilita, mas facilita, às vezes, não facilita tanto, porque às vezes você tem uma quantidade incrível de material em casa, e como é que você consegue processar? Então, na verdade, ler aquele material detalhadamente, isso é um pouco de uma estratégia de pesquisa. Você lê aquilo ali, né? Acabava de você ler com muito detalhe um documento daquele, ao você ter que parafrasear aquele documento, no sentido de resumi-lo, já estava o quê?
uma parte substantiva da análise feita. Que você já tinha que escolher pedaços daquele documento, né? Contextualizar um pouco daquilo que você ia detalhar como uma citação, né? Às vezes tinha citação demais, porque você não saía copiando o documento todo. Você tinha que, às vezes, documentos incríveis, você tinha que... Se a pessoa processa o crime, você tinha que primeiro ler o processo todo, não tem outra técnica, não. Ler o processo todo, né? São nomenclaturas que eu fui inventando. Você lê o processo todo, depois faz o quê? Vai felipetando, né? Botando felipetas em papel no processo, que é aquelas coisas que te interessam, e depois começa a fazer fazer uma leitura do todo, a descrições, fazer as ligações, enfim, né? Mas não tinha essa experiência de... E aí eu fui fazendo pesquisa, muito pesquisa. Aí eu já estava no mestrado da Unicamp, né? Foi quando... Até a coisa interessante, já que isso vai ficar gravado, né? O prêmio do Arquivo Nacional, né? O meu orientador falou assim, se inscreve no Arquivo Nacional, na tua tese. Aí a Gleides, que é uma professora da UF, né? E a Marta Abreu, elas foram minha colega na Unicamp, porque elas estavam no doutorado, entraram para o doutorado, eu entrei para o mestrado, e a gente acabou fazendo meio junto, terminando meio junto. Né? Acho que uma em 96 e a outra em 97, eu também em 97. Mas eu lembro que alguém perguntou, isso é interessante, perguntou, e a Gleides perguntou ao João Fragoso, e aí o João falou, não, aquilo não vai ser publicado, não. Porque quando teve o primeiro prêmio, às vezes as coisas públicas que demoram. E às vezes, hoje é uma... Então, o cara ganhou e não tinha expectativa de publicar. Tanto é verdade, se vocês forem nos anais aí da história do Arquivo Nacional, o segundo prêmio, o segundo ano, não teve ganhador. Quer dizer, na verdade, tem o primeiro ano, não tem ganhador. O primeiro ganha, que é o Fragoso, a Lenar, os nomes, e a Ivone. Aí, no segundo ano não tem. Né? Aí, como o segundo ano não teve, eles passaram a fazer de 2 em 2. Depois, quando ficou, a coisa ganhou uma distinção muito legal, eles passaram, né, a fazer. Agora está de 2 em 2 ou 2 em 2? Está de 2 em 2 agora, né? Porque eu acho que depois teve um ano depois que... tá legal, sem problema, né? Aí foi até interessante que devia também, só sugestões, né? Devia ter um prêmio também para teses, porque como havia uma certa... Os editais não falavam nada, e aí eu me candidatei, eu acho que eu sou não como isso, como vaidade, eu acho que eu sou um único que ganhei 2 vezes. Porque aí eu fiz de novo um livro coletivo, ganhei o prêmio do Arquivo Nacional, que já foi um livro já pensado para o Arquivo Nacional. É interessante isso, porque ao invés de ter uma disputa, eu acho que quase todos, a esmagadora maioria são teses de mestrado e doutorado, mas não diz no edital, diz que tem que ser um trabalho. Então, qualquer pessoa pode submeter um trabalho. Né? E aí foi fantástico, porque aí minha vida, né, como, usando a frase do Zeca Pagodinho, a minha vida nunca mais teve sossego. Né? E aí eu comecei a fazer pesquisa, aí terminei a graduação em 89, foi um ano mágico do ponto de vista de política, que a gente se mobilizou todo para uma eleição direta, enfim, que acabou não acontecendo. Aí fui para a Unicamp, já tinha muita pesquisa, muita pesquisa, cadernos e cadernos de pesquisa, aqueles cadernos espirais anotados. Né? Aí fiz a tese muito rápido, que acabou ganhando o prêmio do Arquivo Nacional, e depois, logo do Arquivo Nacional, eu fui para o Pará. Aí eu já estava no doutorado, fui para o Pará, fiquei fazendo. E aí, sempre esse movimento de estar inventando. Agora eu estava comentando com o Rubens aqui que me dou a liberdade de pesquisador, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é o mais barato isso. Uma das vantagens que você tem como ser pesquisador, você rala um pouquinho, mas eu faço várias coisas, abro várias portas ao mesmo tempo. É claro que quando você faz isso, você tem que fechar algumas portas, senão vira pesquisa de vida, nunca é publicada. Você publica uma coisa ali, inventa outra coisa. Então, agora eu continuo fazendo, estou até fazendo um livro agora sobre
pesquisa sobre os africanos no Rio de Janeiro, mas gosto muito de localizar acervos novos. E eu faço desse conhecer acervos novos o tema que eu localizo lá. Então, 2 arquivos agora que eu conheci, entre aspas, agora, é o arquivo do museu não, o arquivo do Ministério da Fazenda, na Avenida Antônio Carlos, e fui agora também no arquivo do Hospital Pedro II, antigo Hospital Nacional dos Alienados, que tem também muito material sobre africano, né? Então, e vai juntando. Essa coisa interessante, né? O making off, né? Como é que todo mundo quer saber, ninguém revela, ninguém revela não porque tem um pulo do gato. Não tem um pulo do gato. É uma coisa pessoal. Como é que você organiza a tua pesquisa e a passagem da tua pesquisa para a escrita? É uma coisa muito individual, como você localiza isso. Eu acho que o pesquisador nessa área, né, principalmente quem trabalha com documentação, a gente é meio obsessivo, né? A Carmen me apresentou-se como um contumaz, essa palavra do século XIX, um contumaz, né? Um obsessivo, né? Quer dizer, tem que ter uma relação de quase que obsessão com aquele teu objeto, de investigar, né? E como você vai localizando isso nas fontes, porque senão você tem um outro problema, que é aquela quantidade de material que você reúne, repetindo, ainda mais numa geração que você anotava tudo, e como você processa o material, porque às vezes pesquisa demais pode ser inclusive um problema, fonte demais pode ser um problema, né? Porque você pode ser explorar pouco algumas fontes, é o que mais acontece. Tem uma gíria nossa aqui de historiador, é o cara que lê, mas não enxerga. Isso é um jargão, lê, mas não enxerga, porque você está vendo aquilo lá e não enxerga, porque essa também que é uma coisa de estar sempre testando a tua sensibilidade para ler, o que mais você encontra, e que também é um barato, porque não tem uma dimensão assim, fulano é melhor porque leu e enxergou. Não, porque esse movimento de enxergar ou não tem a ver com o quê? Com expectativa diante do material, com gerações. Isso é legal, porque nenhum documento é definitivamente o que? Esgotado. Porque amanhã o cara pode fazer a mesma pesquisa que eu fiz sobre os quilombos, né? Olhar, acho que o próprio Rubens, que está aqui, que fez a mestrado dele, deve ter feito de alguma maneira isso, ler de novo aquele material que ele leu, com outras preocupações, certamente vendo que vírgulas, detalhes, pequenos anotações que eu não vi, por quê? Porque eu não estava interessado em ver. Não é uma questão de qualidade intelectual. Então, por isso que qualquer fonte pode sim ser revisitada, né? E, enfim, e mais outros acervos que a gente tem localizado aqui, né? Eu comecei também a me preocupar com coisas do início do século XX, que o Arquivo Nacional tem, né? Mas, e também processo crime, embora a gente não consiga entender um pouco, aí um pouco falando do acervo, né? A gente tem um buraco, né? Um buraco de informações para o historiador do século XIX, século XX, que é a documentação de polícia no finalzinho do XIX, início do XX. Ninguém sabe onde é que está isso. Porque se você pensar a efervescência das ruas, conflitos, morte, assassinato, correrias, confusões, que os jornais exploram, você não tem essa documentação detalhada de natureza policial, como se fosse um J6. O J6 parece que ele vai cansando, né? Na verdade, cansando da força desse material. A partir dos anos 70, ele começa a ter cada vez menos descrições, menos. Então, tem um material interessante. Ao mesmo tempo, eu agora estou trabalhando com um acervo que não tinha quando eu comecei a fazer pesquisa aqui. Não quando eu comecei, não tinha, sei lá, há 10 anos atrás. Para mim agora, nossa, qualquer mudança de tempo são 10 anos atrás. Que é a casa de suplicação. O que é a casa de suplicação? A casa de suplicação são os processos, os crimes, para o primeiro quartel do século XIX. A maioria dos processos crimes estão para escravo, estão na corte de apelação,
explorado pela Hebe, fez um trabalho fantástico, que a própria Keila era pesquisadora, explorou, muito bem explorado os processos, né? O Sidney explorou os processos, não da corte de apelação, mas para a escravidão. Aqueles que não foram para a corte de apelação também, no Visões de Liberdade, mas a gente não tem o mesmo tipo de detalhe, ninguém sabia o que estava isso, por quê? Nos anos 10, anos 20, anos 30 do século XIX. Então agora tem a casa de suplicação, porque aí você... Essa é uma grande vantagem também, né, que você pode organizar, e é uma coisa fantástica que você localiza, e aí o Rubens até sabe isso, né? Tem um documento que está no Guia de História da África, fantástico, que é uma espécie de uma pequena descrição num determinado fundo que nunca foi localizado. O Rubens sabe, aquele documento, o cara fala os arrendatários, não sei o quê. Eu lembro de ter falado com aquela geração que fez o... Nunca ninguém achou esse documento. Qual? Guia de Fundo de História da África, são 2 volumes. Você tem a descrição dos acervos, tem um fundo chamado Juízo do Comércio. E o que era comum fazer? Você fala, documentos que tratam disso, 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 e depois pegava um ou outro exemplo, dava um exemplozinho, destacava como exemplo, só como sabor. O exemplo é fantástico. O Rubens que fez tese sobre esse tema, só que ninguém nunca conseguiu achar esse documento. Ninguém. Inclusive, eu lembro de ter falado com um rapaz, era até um estudante da UERJ, que era um dos pesquisadores que trabalharam, para ver se eu conseguia reconstituir, pelas anotações pessoais dele, aquela espécie de cereja do bolo, a origem daquela cereja do bolo, mas é uma coisa que está ali perdida. Eu já te mostrei lá aquela coisa, que é uma pequena descrição para dar sabor para quem se interessa. No fundo, juízo de comércio, que cairia como a luva, que seria... Sem problema. Talvez uma estratégia interessante, aí tem que fazer você, no teu pós-doutorado, quem se interessa por aquela região de Iguaçu, ela talvez, aí valia a pena abrir todos os maços relativos, né? Não fala tão perto, aí ele sabe. Entendi. Valeu. Aí seria uma coisa de você explorar o fundo todo. Tem mudanças também na estrutura hoje do arquivo, né? Eu tive dificuldade inicialmente, porque a gente fica acostumado, né? Hoje eu vejo mais como vantagem. A gente podia pedir, né, no mesmo dia, eu começava a pedir documentos de manhã, 8 horas, 4 horas da tarde, pedir os documentos. Tinha os agentes de galeria, tinha aquela galera antigona lá, o INPE, rapaziada bem antiga. Então, no bloco F, era no bloco F, você pedia. Hoje vocês sabem que não pode fazer mais isso, é pelo sistema de agendamento. Eu tive uma dificuldade inicial, agendamento, tem que agendar, não sei o quê. Mas eu mesmo criei umas estratégias, né?
Bom, a vantagem do agendamento é que você pode pedir muita coisa ao mesmo tempo, né? E depois eu até vou falar uma coisa politicamente incorreta aqui, não politicamente incorreta, eu até queria estratégias próprias de pesquisar mais, porque eu comecei a percebi logo que o material do dia seguinte é depositado a partir das 4 horas da tarde. Então eu vinha para o arquivo de tarde e já começava a pesquisar o material que os agentes de galeria traziam, isso nesse sistema novo de agendamento para o dia seguinte. Então o agendamento é dia 30, dia 29, essa hora os caras já estão jogando. Para quê? Para o pesquisador chegar de manhã cedinho, o material já está lá. Então eu já aproveitava disso. Mas é muito interessante esse momento que você pode. Por quê? Porque aí agora você pode testar com alunos, né, o que a gente chama é se aproximar de alguns acervos, de algumas fontes que você pode trazer uma grande quantidade. Você vê, para vocês terem uma ideia, os inventários vinham as caixas. No bloco F, você ficava com a caixa de inventário. Caixa. Você abria a caixa, você abria aquela caixa de ferro e tal, e ali tinha um monte de inventário. O GIF não, o GIF sempre foi no movimento de maços, o GIF sempre foi acondicionado em maços. Bom, ruim não, porque agora não, porque o caso de inventário você pode pedir, né? A Sônia ficava maluca comigo, que eu fiquei um ano aí fazendo pesquisa com inventário, até agora eu falei com ela, vou voltar, hein? Ela falou, não, deixa eu me aposentar, eu não aguento, porque agora eu estou querendo fazer com os testamentos, que é também um outro buraco, né? Onde estão os testamentos do Rio de Janeiro para o final do 19 e início do 20? Onde estão os testamentos? E tem muita pesquisa. Agora eu estou pesquisando testamento de africano. Então tem muito material no Arquivo Nacional também sobre testamentos, né? Então é uma vantagem que não tinha naquela época também. Já tinha os instrumentos e tal, né? E uma geração, porque não sei como é que tem a formação também, porque tem aquela geração mais antiga, o seu Eliseu e tal, era gente autodidata, uma formação, com uma experiência. E eu fico impressionado como essa geração nova de vocês, agora essa moça nova da Mariana, pô, ela manja tudo. Quer dizer, tem que ter um tempo para você maturar essas informações e ir passando, né, de um para o outro, que já conhece exatamente tudo sobre os acervos, sobre esse material. Embora eu tenha agora que falar com o pessoal mais antigo, só eu falando, que eu estou atrás de um material que está numas gavetinhas lá, que até eu lembro que eu vejo, eu desci com o sátiro lá, mas acabou que eu não dei continuidade, que é um material de pagamento de imposto, um tipo de material parecido com o material do Arquivo Geral da Cidade, né, que você localiza, que é um material também que eu trabalhei no Arquivo da Cidade um tempo, que é os logradouros públicos, que você localiza onde tem obra, aquelas coisas. Eu fiz pesquisa em muitos arquivos, né? Coisas, inclusive, que nos arquivos não estava disponível, arquivo público, o material da casa de detenção, por exemplo. Então, eu acompanho a saga do Carlos Eugênio para localizar o material da casa de detenção, que a gente localiza lá com a Valda, uma antiga funcionária. O material estava num presídio em Niterói. Então, nada impede, sem um mito de que tem um documento escondido e tal, mas nada impede que se localize, né? Vocês continuam com esse... Embora aqui no arquivo também tinha algumas... eu lembro também que estão aí ainda alguns funcionários que eram uma espécie de... o último dos moicanos, né? E a gente não falava com eles, né? Eu lembro de uma senhora baixinha, acho que é Verinha. Eu vou falar com fulana, porque é ela que ainda tem essa funcionária, não é isso? É uma bem baixinha, antiga, bem antiga. Sempre ela não tem muito contato com a... não, uma das mais antigas aí. Aninha, alguma coisa. Hein? Não, é uma outra. Bem baixinha, ela dessa equipe, né? Bem baixinha mesmo, era bem... E que ela dominava bastante, mas ela não falava com a gente do público, né? E essa. Eu?
cheguei perto, né, Silvinho, cheguei, tem unha, e baixinha, bem baixinha. Ela era uma espécie também de uma serva ambulante, embora ela, repito, não que ela não tivesse, fosse generosa, mas ela sempre falava com o outro funcionário, não, vou falar com a Deinha, porque parece que ela tinha uma espécie de, durante muito tempo, um controle, no bom sentido da palavra, que tem tudo, sabe? O que eu quero chamar a atenção disso é que como essas pessoas são fabulosas, e se não tiver um treinamento, morre com essas pessoas uma cultura arquivística de controle desse material incrível, né? Então, teve também, também esse movimento de disponibilizar o instrumento de pesquisa eletronicamente, teve uma dimensão legal de democratização, porque, na verdade, você concentrar muita informação na mão de um sujeito só é perigoso, né? Eu não tenho notícia disso, mas talvez algumas pessoas tiveram mais dificuldade porque não tiveram tanto contato com o seu Eliseu por algum motivo qualquer, não por antipatia. O seu Eliseu era uma pessoa muito cordata, enfim. Bom, eu acho que já tem um tempo grande de minha fala, depois quem está acompanhando o Facebook e tal, não sei se tem perguntas, abre. Tá. Não, o fichário é por causa do meu aprendizado, ficou uma coisa meio, até uma coisa meio folclórica da minha parte, a coisa de fichário, quer dizer, quase de maneira deliberada eu resisto aí, se bem que para inventário não tem como hoje eu ficar, nem sei se está mais disponível a gaveta de inventário, não, e mesmo se tivesse, porque você vai o prenome no fichário, e com aquela possibilidade de alguém ter tirado a ficha, quando você simplesmente coloca lá, quer dizer, não tem como, né? Eu acho que devia sempre continuar, né? Impresso, aqueles códigos, né? Eu preciso pegar aqueles códigos que são, folhear um pouco, localizar, enfim, a entrada, porque, por exemplo, eu não entro pelo CIAM, eu entro pelo judiciário, né? Agora, uma coisa também fantástica, que é uma coisa, para mim, bem recente, embora já tenha pelo menos uns 15 a 20 anos no arquivo, é a digitalização do material. Você poder imediatamente ler um processo crime, todo ele digitalizado, é uma coisa que... Inclusive, eu sou de uma geração que o pessoal começou a digitalizar, é horrível isso, em diazo, não sei o que, negócio tudo azul, que era horrível isso. Até hoje tem um material da Marinha, não sei como está fechado, só tem diazo, não sei o que. Aquilo, né, eu tentava convencer a descer e tal, né, mas não estou vendo aqui uma coisa de que... Né, a brincadeira, essa coisa do agendamento, meio que, eu sei que se eu quero, eu não posso... Pô, fiquei com saudade, não posso vir amanhã pesquisar no Arquivo Nacional. Por quê? Porque eu tenho que agendar. Então, mas, olha que barato, hoje eu posso, porque os processos estão digitalizados. Então você vai na casa de suplicação, todos os processos estão digitalizados lá. Você vai abrindo, então eu posso olhar 20, 30 processos abrindo, tem uma técnica de pesquisador que você, pela introdução do processo, você logo localiza se é alguma coisa que te interessa mais ou menos. Aí você vai logo eliminando os menos, fica com os mais, do mais você faz uma outra triagem e vai para dentro do processo crime, para ver o que tem de sabor lá e tal. Então, perto, né, de outros arquivos, o Arquivo Nacional realmente é uma coisa fantástica. Eu acho que eu já conversei com alguns outros pesquisadores, o outro Dale Thomas, que faz pesquisa na França e outros acervos. Eu estive na Espanha agora, estive na primeira vez, em fevereiro, estive agora na Espanha. Não tem nada parecido com o Arquivo Nacional.
termos desse gigantismo, dessa quantidade. França, nunca visitei acervos. Eu sei que tem gente que pesquisa lá com material colonial, que antigamente não ficava nem em Paris, ficava numa cidade chamada Aix-Provence, que o cara falou que as condições eram condições muito acanhadas. O Alencastro, que é um professor, também fala muito, quer dizer, não tem nada parecido com o Arquivo Nacional. Do gigantismo, a quantidade de funcionários, que muita gente não tem acesso quando fica lá na frente, quer dizer, tem uma retaguarda fantástica de material. Né? Agora, por exemplo, uma coisa que está muito me interessando, né? Que também tem um cara aqui que uma memória viva, são os mapas, o Zé Luiz. Negócio fantástico. Tem tudo na cabeça, os mapas, mapa tal, que também é uma coisa muitíssimo pouco explorada. Essa coisa da entrada da cartografia na história para o historiador. É uma coisa que agora começou a ser trabalhada. Agora, repito, são coisa de 10 anos atrás, tal, mas que não era. Mapa era para ilustrar, e hoje tem toda uma análise sobre mapa, embora alguns acervos sejam poucos trabalhados. Então, Biblioteca Nacional é mais, porque, inclusive, a gente fez, fomos colegas de graduação, tem a Dulce lá, né? Colega de graduação na Santa Úrsula, mas é um material também que está disponibilizado. Então, não vejo assim nada que eu lembrasse aqui. Não dá para terminar, porque a base de dados do inventário são complementares. Né? Existe uma corrente grande que diz que a base de dados substitui o inventário. Mas eu acho que a gente tem aplicações diferentes da pesquisa. Né? A gente tem que procurar manter as duas formas de apresentar toda a informação. E, na verdade, são o mesmo conteúdo, mas com apresentações diferentes. Não, fantástico. Agora, eu repito, eu não sei nem entrar no CIAN, naquele. Porque eu entro sempre direto no base do judiciário. Aí tem a ver com a minha experiência de pesquisa. Então, base do judiciário, eu sei que ali eu localizo o processo crime, localizo o inventário, localizo o testamento, localizo fundos diversos. Né? Quando eu vou pesquisar no J1, eu pego a coisa de preguiçoso, boto lá o ofício, aí vejo quem está lá é a coisa lá, ela já sei, é o código tal. Porque seria eu que entrar no CIAN, porque agora é o código, tem 2 códigos e tal, né? Agora, é engraçado que a fichinha continuou, né? O mesmo, uma barata, aquela fichinha é a mesma fichinha ainda tem aquele fichário e tal, que é mais barato, isso continuou, né? E tem uma geração aí, entendeu? Na minha geração, o cara que mais conhecia, depois de seu Eliseu, era o Rogério. Está aí ainda, era o cara que mais conhecia. Saiu dali, mas ele era o jovem que comandava os antigos, e aí a gente não pediu um negócio, aí ele ia lá, pegava e tal. Né? E também não sei de história de coisas que somem. O Arquivo Nacional também é uma coisa, uma organização. Os antigos agentes de galeria ainda eram funcionários do arquivo, agora é terceirizado, enfim, quer dizer, o negócio ficou fantástico. Né? Pela generosidade de ter vindo aqui partilhar essa experiência com a gente. Era um pouco isso, ainda bem que era um pouco na expectativa, que eu não gosto muito de falar, embora eu seja professor, eu falo todo dia, né, em público, essa coisa de falar sobre a minha. Aliás, também é uma característica, eu nunca gostei muito de falar da minha pesquisa, sempre gostei mais de escrever sobre ela. Né? Eu vou pouco nos lugares falar sobre a pesquisa, gosto mais de fazer a pesquisa e escrever. Acho que essa coisa de falar da experiência e tal, né? Bom, eu sei que aqui é o Arquivo Nacional, mas a biblioteca também é outro lugar que é. Até alguém brincou um dia comigo e falou assim: você um dia vai virar diretor do arquivo ou da biblioteca? Eu falei: jamais. Por quê? Porque eu não vou ter a oportunidade de pesquisar. Porque se eu agora vou ser um burocrata, vou ter que tendo que dar conta disso, e vou perder essa delícia de chegar aqui 8 horas da manhã, ter o material, quer dizer, a Biblioteca Nacional, essa coisa, quer dizer, nesse sentido que, mas não, você vai perder essa coisa de sentar lá, né? Enfim. Né?
Bom, eu queria então agradecer ao professor Flávio pela generosidade de partilhar com a gente a experiência. E assim, lembrando que toda última quinta-feira do mês a gente tem um usuário convidado para vir aqui e passar para a gente a experiência e, assim, possibilidades de melhoria do serviço. Obrigada.